Meu céu será vivido na terra até o fim do mundo. Sim, eu quero passar meu céu fazendo o bem na terra. Leitura do livro de Neemias. Era o mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixe-me ir para a Judeia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judeia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção, para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor
numa terra estrangeira. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Aleluia, 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 aleluia. Eu em tudo considero como perda e como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, nesta comunidade, a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona da nossa comunidade. Enfim, olhando a imagem de Santa Teresinha, esta jovem, carregando a cruz nos braços, assim também como rosas, nós nos lembramos do seu desejo de enviar dos céus uma chuva de rosas sobre a terra. Chuva de amor, de bênçãos, que vem da parte de Deus e chega até o nosso coração. Cada rosa é como que um pedido de cada um de nós, na intercessão de Santa Teresinha,
para que Deus ouça as nossas súplicas, atenda aos nossos pedidos, os anseios do nosso coração. Santa Teresinha, uma jovem, serviu a Deus através do sofrimento. Tão pequena, aos 4 anos de idade, viu sua mãe falecer pelo câncer. Dos seus 8 irmãos, 4 apenas ficaram vivos, e as 4 irmãs decidiram ir para o Carmelo. Santa Teresinha fica sozinha junto com o seu pai, um pai também de saúde frágil, abatido. E Santa Teresinha possuía um desejo, que era de entrar também como suas irmãs no convento. Ainda jovem, aos 15 anos, não podendo realizar porque precisava atingir a idade mínima, Santa Teresinha, inquieta, não se dá por vencida, mas vai até o Santo Padre. Por incrível que pareça, era o Papa Leão XIII. Estamos no Leão XIV. E o Papa Leão XIII atende o seu pedido e permite que ela então ingresse no convento. Uma vida frágil de uma jovem que tinha também uma saúde frágil. Aos 15 anos ingressa, mas aos 24 anos de idade já glorifica a Deus no sofrimento. Parte deste mundo acometida pela tuberculose. É uma doença que hoje para nós, além de cura e tratamento, naquela época não se tinha. E ela então passa o período final de sua vida no sofrimento, glorificando a Deus. Seu desejo era este, de no seio da igreja ser o amor. Queria que a sua vida tivesse ali um elevador que ligasse a sua pessoa aos céus. E aí está também o desejo do nosso coração. Ainda que não o expressemos em palavras, deve ser o desejo de cada cristão católico, de querer possuir dentro de si um elevador que nos ligue direto aos céus. Deixar de lado aquilo que é passageiro, que não serve, que não nos permite avançar na caminhada, mas pela humildade do coração e pelo serviço, sermos todos de Deus. Outra de suas frases é: não quero servir pela metade, mas quero ser toda de Deus. Santa Teresinha nos ensina a caminhada da humildade, da pequenez, daquelas pessoas que se entregam verdadeiramente aos projetos de Deus, amar o Senhor acima de tudo, não se deixar vencer nem pelos sofrimentos da vida, mas ela abraça a caminhada de seguimento a Jesus, como o próprio Cristo abraçou a sua cruz, para glorificá-lo pela dor, pelo sofrimento, mas na entrega total da sua própria vida. Santa Teresinha é um grande exemplo para nós, mas também para esta comunidade, que avança em diversos momentos, entre dificuldades aqui e ali. Mas se nós deixamos de lado as nossas diferenças e colocamos em prática aquilo que de fato é a vontade de Deus, que é uma comunidade viva, que tem o Senhor como alicerce, olhemos para Santa Teresinha e olhemos para ela nas suas dificuldades, e não somente aquilo que foi de alegria, pois é aí na dor que ela então deixa Deus agir e se entrega verdadeiramente aos projetos do Pai. Santa Teresinha então nos ensina não desistirmos das nossas vontades, mas pedirmos a Deus que coincida os seus desejos para com os nossos, para que não nos encaminhemos enveredados a outros caminhos, mas sigamos ao Senhor dia a dia nos passos que nos permite caminhar neste mundo como peregrinos. Hoje a liturgia nos traz na primeira leitura o livro de Neemias. Esdras e Neemias são 2 livros das Sagradas Escrituras, mas eram 2 homens. Esdras é aquele que reconstrói o culto. Depois de um momento muito difícil do povo de Israel, que foram levados como escravos no exílio da Babilônia, sofreram as duras penas durante décadas, voltam então para a sua pátria. E quando chegam, veem a terra arrasada, o sofrimento que existia naquele lugar, tudo levado ao chão, as casas foram incendiadas, só existia ruínas. Assim também existia ruínas do templo. A dor no coração que sentiram estes homens permitiu que eles então dedicassem na reconstrução. Esdras reconstrói o culto,
Neemias reconstrói a cidade. E no texto de hoje, ouvindo o livro de Neemias, ele nos fala justamente isso. Embora na Bíblia primeiro venha Esdras e depois Neemias, na linguagem e naquilo que aconteceu, provavelmente houve o oposto. Primeiro Neemias reconstrói a cidade, para que no centro da cidade fosse reconstruído o templo, lugar de culto a Deus. Mas Neemias hoje mostra para nós a perseverança de alguém que ama e tem fé. Ele vai até o rei Artaxerxes e pede a ele para ir até as ruínas da cidade para reconstruir o túmulo de seus pais, os seus antepassados. Não falava propriamente do seu pai e da sua mãe, mas falava da sua terra, aonde ele tinha ligação e onde Deus concedeu como graça a serem um povo amado. E ali então ele pede autorização. O rei faz uma pergunta a ele primeiro, dizendo: em quanto tempo regressa? Ele então dá o tempo ao rei, que não é narrado para nós que tempo é esse, mas ainda faz um desejo, aliás, 2 pedidos: uma carta para levar aos governadores das terras por onde passar e chegar assim tranquilamente até o território que foi devastado, e a segunda a Asaf, para que Asaf pudesse conceder madeira a reconstruir as portas das cidadelas, assim também como as casas presentes naquela cidade. É uma reconstrução física, mas também é uma reconstrução espiritual. Aquilo que muitas vezes está devastado no nosso coração, somente Deus pode reconstruir. Santa Teresinha nos ensina a não colocarmos confiança na humanidade. A humanidade é traidora em diversos aspectos da vida, seja nas relações familiares, de amigos, seja nas relações até mesmo da comunidade, ou até mesmo na relação humana para com Deus. Mas Deus nunca é traidor para com a humanidade. Deus cumpre o seu propósito, cumpriu na vida de Santa Teresinha, realizou o seu desejo. Ela pôde então glorificar a Deus naquilo que mais amava, que era servir. E o seu desejo era ser missionária, ir para todos os cantos do mundo para anunciar o Evangelho. Ela conseguiu realizar? Não, nunca saiu do convento até a sua morte, mas se tornou a grande patrona das missões, porque o seu desejo e o seu testemunho alcançou tantos lugares, que às vezes as nossas palavras não são capazes. Eu dizia ontem, rezando na Santa Teresinha de Paulínia, que eu fui rezar no Tríduo, algo que fica para nós também como um grande ensinamento. Não adianta ensaiarmos palavras bonitas, não adianta nos apegarmos às funções dentro da igreja. Se o nosso testemunho não for verdadeiro e real, ninguém vai acreditar em nós. De que adianta jogar palavras bonitas ao vento? De que adianta falar maravilhas de Deus para todo o povo, se saindo daqui da igreja para fora, eu não sou verdadeiro com aquilo que eu digo? Quem é que vai acreditar nas minhas palavras? O testemunho vale muito mais, e nós sabemos disso quando olhamos a humildade das pessoas que vivem dentro da igreja, pessoas que não brigam por funções, pessoas que não brigam para aparecer, pessoas que não brigam por nada, mas entregam a vida numa verdadeira oração. Olhando essas pessoas, nós vemos a santidade de Deus refletido em pessoas humanas. Santa Teresinha não se ouve falar de conflito que teve para com outras pessoas, mas testemunhou a sua vida no amor, até mesmo para pessoas que com certeza não lhe eram favoráveis. Assim também deve ser a nossa vida. As intrigas, as discórdias não nos levam a lugar nenhum, não nos permitem viver o amor de Deus. Mas o amor de Deus só é possível viver quando nós não damos atenção aos favores humanos, mas entregamos em confiança a nossa vida nas mãos de Deus. E o Evangelho que nós ouvimos hoje, a continuidade da caminhada de Jesus para o Calvário. Jesus sai da Galileia, passa pelo território dos samaritanos, não é acolhido pelos samaritanos por causa de conflito.
Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Os samaritanos acusavam maus os judeus acusavam maus os samaritanos, dizendo que eles adoravam deuses pagãos no lugar errado e que o lugar correto de adorar a Deus era no templo em Jerusalém. E por conta disso não se davam bem. Tinham inimizades. Jesus passa pelo território dos samaritanos, os discípulos vão à frente preparar um lugar, mas Jesus não é acolhido. Prestem atenção que é a história da nossa vida. Quando nós brigamos entre nós e não damos espaço para o amor de Deus, Deus passa por nós e nós não o recebemos. É assim que os samaritanos fizeram, deixaram a graça divina passar e não o acolheram. Quando brigamos, fazemos a mesma coisa. Os conflitos não dão espaço para o amor de Deus. É preciso cessar, é preciso pedir a paz, mas não a paz ausência de guerra, uma paz espiritual do coração, de pessoas que não vivem atribuladas, mas vivem amando a medida de Jesus. Jesus então agora, conversando com os discípulos, não somente os 12, mas tantos outros que o seguiam, um diz para Jesus: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Aí Jesus traz para nós a célebre frase: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Jesus está dizendo que não tinha nada dele neste mundo, embora Deus criou o mundo para ele, por ele e nele, não davam espaço para o Senhor. Aí Jesus se dirige para outro e diz: segue-me. Este, ao invés de acolher a proposta de Jesus, diz: Senhor, eu vou te seguir, mas antes espera, porque vou sepultar o meu Pai. E aí Jesus diz: deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas tu vai anunciar o Evangelho. Aí o outro diz: Senhor, vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Aí Jesus vai e diz para ele: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Jesus tem compaixão, mas a gente se prende a algumas histórias da vida, certas explicações, que não entendemos o que Jesus quer nos dizer. O que Jesus diz é o seguinte: o que acontece com os mortos? Passaram deste mundo, já não vivem mais entre nós, porque vamos viver apegado num eterno luto neste mundo. A nossa vida não é para esta realidade, mas para o céu. Aqui somos peregrinos. Quem vive uma vida eterna de luto, não deixa Deus agir no seu coração. Nós nos apegamos às pessoas, sim, amamos, mas quando chega a hora, é a hora de entregarmos nas mãos de Deus, não é para ficarmos apegados. E quantas pessoas ainda hoje eternizam o luto e não permitem passar deste momento para uma outra realidade. A saudade fica, e que bom que temos saudades, mas não devemos nos apegar ao luto, porque o luto faz a nossa alma se fechar e não termos mais conexão com Deus. E depois, com relação às famílias, é o aprisionamento humano ou as realidades terrenas. Quem se prende à humanidade, se prende às realidades terrenas, não é capaz de servir, não é capaz de seguir verdadeiramente. Jesus espera de nós o tudo, não espera a metade. Se Deus nos fez por inteiro, nos deu a graça de viver neste mundo, devemos fazer da nossa vida uma grande oblação, entrega, como Santa Teresinha, o holocausto de amor, o sacrifício de amar, e amar sem medidas sobre todas as coisas. As rosas que nós carregamos na mão hoje é sinal do amor de Deus, é sinal de que se cumpriu a promessa de Santa Teresinha. Enquanto muitos não entendem a proposta e ainda esperam que do céu visivelmente rosas caiam, nós, verdadeiros fiéis, já as temos em nossas mãos, carregamos conosco, é a graça de Deus. E como proposta, esta rosa recebida não é para que fique com você, mas esta rosa vai entregar a alguém, independente de quem seja, para que esta graça recebida possa chegar ao coração daquele que mais precisa. Na intercessão de Santa Teresinha, Deus nos abençoe, nos permita viver o amor, nos entregarmos totalmente aos seus projetos e, acima de tudo, sermos verdadeiros irmãos, holocausto de amor.